O propósito de Deus é inquestionável. Nós vamos tratar lá em Números 22 ao capítulo 24, em relação ao povo de Israel. Vamos ver esse propósito de Deus em relação ao povo de Israel e também com aplicação para nossa vida como igreja. Claro que sempre considerando que uma coisa é a igreja, uma coisa é o povo de Israel. Deus trata e tratou, com o povo de Israel de forma diferente como ele trata com a igreja, mas nós vamos ver muitas aplicabilidades para nós. E o nosso personagem que Deus usou aqui no capítulo 22 ao 24 é Balaão. Números 22 a 24. Balaão é o personagem. Balaão era um adivinho, alguém que predizia o futuro, e ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus, ao invés de usar a maldição, ele tornou em bênção essa maldição que Balaque iria proferir através de Balaão. Então Deus usou um homem para abençoar o seu povo. Ele acreditava em Deus. Balaão acreditava em Deus. E ele ficou conhecido como um homem que se vendeu, quer dizer, tomou dinheiro iria tomar dinheiro, Deus não permitiu que acontecesse, para amaldiçoar o povo de Deus. Então, um homem que se dizia de Deus foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Então, o rei de Moabe, ele não foi bem-sucedido porque Deus é soberano. Deus não permitiu que o povo de Israel fosse amaldiçoado, porque é soberania de Deus proteger o seu povo. Porque os moabitas desejavam derrotar o povo de Israel, porque crescia de tal maneira o povo de Israel que eles temiam o poder do povo de Israel e conheciam que eles andavam no poder do Deus de Israel. Então, lembrando que os moabitas, eles eram uma tribo descendente de Moabe, lá dos filhos de Ló, quando Ló teve relação com as suas duas filhas, Moabe nasceu do relacionamento de uma das filhas. Então ele era meio parente de Israel, os moabitas, porque ele era sobrinho de Abraão, no caso Ló. E em Êxodo 22, de 2 a 6, durante o êxodo dos israelitas, eles não passaram pelas terras de Moabe. Por quê? Porque o povo de Moabe não permitiu que, quando o povo saía do Egito, passasse pela terra de Moabe. Então, eles odiavam o povo de Israel e eles queriam subjugar o povo de Israel. E aqui nós vemos, então, esse rei Balaque tentando continuar a fazer mal ao povo de Israel, além de não ter permitido de passar por sua propriedade. Então Balaão, um profeta gentil, cujas palavras Deus registrou aqui na Bíblia, ele recebeu profecias sublimes em relação ao povo de Israel. E essas profecias foram através de parábolas. E nós vamos entrar no detalhe dessas profecias. Deus emprega homens para transmitir a sua palavra. Ele usa o homem. E muitos dizem que Balaão não era convertido. Alguns comentaristas consideram que Balaão foi um servo realmente de Deus. Porque no capítulo 22, versículo 18, diz: Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus. Então, apesar de ser gentil, parece que ele tinha um relacionamento com Deus. Então, não se sabe se era ou não convertido. Aplicabilidade para nós. Nós, muitas vezes, irmãos, temos um comportamento, como teve aqui Balaão, de nos vendermos em razão dos prazeres das coisas que o mundo nos oferece, para fazer não a vontade de Deus, mas a vontade de Balaque, que foi o que Balaque contratou Balaão. Então nós temos que ter muito cuidado, como salvos em Cristo Jesus, se realmente somos salvos,
para fazermos as coisas que agradam a Deus. Então, esse homem, ele acabou fazendo a vontade de Deus por linhas que Deus conduziu para fazer, não porque ele desejou, porque ele, num primeiro momento, quando foi chamado, ele disse, olha, eu só vou falar aquilo que Deus me disser que eu devo falar. Mas aí Balaque mandou uma nova comitiva e insistiu, e ele se vendeu. Não, eu vou lá. Lembra da jumenta? A jumenta apertou ele, por quê? Porque ele estava sendo perverso diante de Deus, e Deus mostrou que não, tu vai fazer aquilo que eu te mandar fazer. Por quê? Porque ele tentou se vender para fazer um mal aos olhos de Deus. E Pedro fala sobre Balaão, sobre esse comportamento, lá segundo Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, se vendeu pela injustiça. Então, nós não podemos nos preocupar, irmãos, com as coisas desse mundo ou com algum ganho pessoal, porque eu sou salvo porque eu vou fazer a obra de Deus. Não. A vontade de Deus, ela é soberana e nós precisamos nos dispor a fazer a vontade de Deus sem nenhum ganho, sem nenhuma vantagem, para não termos atitude como de Balaão. Em Apocalipse 2,14, quando o anjo se refere a Balaão lá na escrita à igreja de Pérgamo, ele diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que cometessem sacrilégio, cometessem sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar ao povo de Deus, porque Deus não permitiu, mas ele conseguiu fazer com que o povo tivesse relações indevidas por conselho dele para pecar contra Deus. Eles tiveram, com as mulheres midianitas, uma conjunção carnal. E sobre isso trouxe a ira de Deus, e Deus matou 24 mil de praga. Por quê? Porque ele não foi feliz num primeiro momento, mas num segundo momento ele fez o povo pecar contra Deus. Então esse homem, ele se dizia ter um relacionamento com Deus. Deus usou ele, mas ele não tinha comportamento de uma pessoa que servia a Deus. Então é um cuidado que nós precisamos ter para a nossa vida. Deus enviou esse homem para falar a sua palavra. Homens são levados por Deus a crer nele, para fazer a vontade de Deus, né? E eu julgo aqui que esse homem foi conduzido por Deus para fazer, não a vontade que ele queria, mas que Deus prosperou a sua vontade. Nós temos que ter o cuidado, irmão. Balaão foi forçado a dizer o que Deus colocou na sua boca. Não devemos nunca esquecer da soberania de Deus e usar o nosso testemunho para glorificar a Deus, não para termos vantagens próprias. E a mensagem foi a mensagem clara que ele proferiu. Por quê? Porque quando Deus levantava um profeta, se aquilo que o profeta proferisse não se confirmasse, não vinha de Deus. E tudo aquilo que Balaão proferiu se confirmou parte e vai se confirmar no futuro também parte daquilo que ele proferiu. Por quê? Porque Deus estava controlando a atitude desse homem. Deus buscou esse homem para receber a devida glória. Então as profecias dão essa visão panorâmica do que Deus fez com o povo de Israel e ainda fará com o povo de Israel. Ele viu aquele povo, Balaque viu aquele povo espalhado no deserto, sentiu temor, e ele viu aquela nação como um perigo para o seu poder, destinando algo para que pudesse destruir essa nação, mas Deus não permitiu. Quais são as profecias proferidas por Balaão? Primeira, separação. Números 23, de 5 a 10. Números 23, de 5 a 10. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, e ele e todos os seus príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse, de Arã
me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o povo de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então, o primeiro pronunciamento de Balaão a respeito de Israel é um povo escolhido. Balaque, tu quer que eu amaldiçoe? Não, não posso, porque Deus escolheu. Então, tu tem que temer aquilo que Deus vai fazer com esse povo. Tu não vai conseguir destruí-lo. Versículo 5. O Senhor mandou eu falar isso. Eu estou aqui em nome do Senhor. Então, agora ele começa a agir mostrando aquilo que Deus vai fazer. Então, esse homem, ele entendeu em determinado momento em buscar obedecer a Deus, ou buscar fazer a vontade de Israel. E nós sabemos, irmãos, que Deus separou o povo de Israel, e o povo de Israel em alguns momentos fracassou, e em alguns momentos, quando olhou para Deus, ele teve sucesso. Mas, mesmo assim, Deus o separou. Deus separou o povo porque ele era propriedade peculiar do Senhor. Então, chamado à separação, a nação de Israel, marca isso a história desse povo. Por quê? Porque foi Deus que falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vou te fazer uma grande nação. Então, tudo que hoje acontece contra Israel não pode prosperar. Por quê? Porque Deus, assim como naquele tempo, mesmo o povo não olhando para Deus hoje, Deus não permite que ninguém toque no povo que um dia ainda ele vai tratar novamente com ele. Deus o separou, versículo 8, dizendo: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Esse povo é uma bênção. Tu serás uma bênção, foi o que disse Deus para Abraão. Então, os povos são abençoados a partir de Israel. Então, o mundo não reconhece essa verdade. Por quê? Porque ele não quer reconhecer que Deus é soberano. Em segundo lugar, o povo de Deus tem que ser um povo, nos dias de hoje, salvo em Cristo Jesus, com o mesmo sentido de separação. Deus tratou com o povo separando. Hoje ele nos separa em Cristo Jesus. Nós precisamos da mesma forma, irmãos, ter esse entendimento, nos separando das contaminações das coisas deste mundo, da nossa carne e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Versículo 9: porque do cume das penhas o vejo e os outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só. Então, assim como o povo de Israel foi separado e ele habitou separado porque Deus assim o quis, hoje, irmãos, nós, a igreja, ela precisa habitar separada. Ela não pode se conformar com esse mundo, ela precisa renovar o seu entendimento para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se contaminando com as coisas desse mundo. Então, a nossa dispensação ela é diferente daquilo que aconteceu com o povo de Israel. Mas nós somos separados também, assim como o povo de Israel foi separado. E Deus trata com a igreja hoje também como um povo escolhido, um povo zeloso, um povo que precisa dar testemunho ao Deus que ele serve. Então, nós vamos fracassar ou ter sucesso no nosso testemunho em razão desse entendimento, coisa que o povo de Israel não teve no passado. Então, deve servir para nós como um desafio, como um alerta. Então, Israel, quando perdeu a santidade, Deus castigou, Deus permitiu que o inimigo dominasse. Aqui, nesse caso, não, porque aqui o povo recém estava saindo do Egito e Deus estava levando ainda ele para a terra que ele havia prometido. O povo abençoado por Deus, mas Deus não suporta o pecado. Assim como ele matou aqueles 24 mil lá que se contaminaram com as midianitas, com as mulheres midianitas, né? Deus também tem esse entendimento em relação à nossa contaminação. Se nós nos contaminarmos com as coisas desse mundo, pecarmos contra o Senhor, ele vai tratar da mesma forma conosco.
A santidade de Israel não pode se transformar. Perdão, a nossa santidade não pode se transformar num mal como aconteceu com o povo de Israel, porque não se separou. Então, aquele povo santo, ele foi, em determinado momento, castigado por Deus. Por quê? Porque vivia em pecado. Nós não podemos agir dessa forma, devemos ter um comportamento de separação. Então, as nações da antiguidade, do tempo de Israel, seja os egípcios, seja os assírios, os babilônicos, os gregos, os romanos, muitos deles já não existem. E aqueles que existem não têm a pujança que tinham naquela época, não têm o poderio que tinham naquela época. E o povo de Deus, por ser separado, ele ainda continua sendo protegido por Deus, mesmo não olhando para Deus, ele continua sendo o mesmo povo, porque ele é um povo separado para um dia Deus tratar com ele. Então, os judeus separados, distintos, permanecem intocáveis, porque Deus não permite. Assim como não permitiu Balaque tocar, não vai permitir enquanto Deus, Jesus Cristo, não retornar e houver o arrebatamento da igreja, a tribulação, para depois ele tratar com o povo de Israel. Então é um povo separado. E se nós olharmos, irmãos, o que esse povo sofreu, lembra do nazismo? O que aconteceu? 6 milhões de pessoas morreram. Ah, mas não é muita gente. O irmão sabe quantos habitantes, pelo Google, diz que Israel tem hoje? 9 milhões e meio. Então, praticamente dizimou-se uma nação toda com o nazismo, mas Deus preservou. Por quê? Porque é um povo separado. Mesmo que Satanás incite, mesmo que Satanás use pessoas contra o povo, Deus não permite que esse povo seja exterminado, como eu falei, os babilônicos e outras nações que foram exterminadas. Então, a glória de Deus através desse povo ainda será manifesta um dia. Por mesmo que ele viva contrário à vontade de Deus. Deus não tolera, como falei, o pecado, mas ele vai tratar ainda com esse povo. Na glória do seu reino, quando o Messias voltar, Israel vai ser responsabilizado por tudo isso, e ele vai reconhecer o Messias que rejeitou. Um dia ele vai reconhecer o Messias que ele rejeitou. Versículo 10, quem contará o pó de Israel e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte do justo e seja o meu fim o seu. Então Deus preserva, Deus vai um dia ainda tratar com esse povo. Ele nunca vai ter fim, mas a glória de Deus vai ser manifesta desse povo que ele separou. Em segundo lugar, a justificação, a segunda parábola, a segunda profecia de Balaão. Números 23, 18 a 24. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus o tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado? Eis que o povo levantará como a leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então, a posição do povo de Deus. A primeira parábola foi enunciada no Monte Baal, versículo 41 do capítulo 22. A segunda, no Monte de Pisga, aqui no versículo 14. E as duas últimas vai ser no Monte de Peor, no capítulo 23, versículo 28. Por quê? Balaque queria que Balaão tivesse uma visão daquele povo de forma a fazê-lo subir para que pudesse
ser convencido de amaldiçoar. Por quê? Porque era muito povo. Então ele foi subindo de monte em monte, mas Deus foi mostrando que não deveria ser amaldiçoado. Por quê? Diz que ele é justificado, o povo justificado por Deus. Então proferiu a parábola, versículo 18, e disse: inclina os teus ouvidos, Deus não é homem para que minta. Ele recebeu, versículo 20, mandato para abençoar. Mas para aí, versículo 21, eu não vi iniquidade, mas o irmão não falou há pouco que o povo era de dura serviço, que pecava. Mas quando Deus nos justifica, irmãos, ele cobre a iniquidade. Hoje nós temos a nossa iniquidade coberta em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso coração é corrupto, que nós vamos pecar. Mas quando ele justifica, e ele escolheu o povo de Israel, assim como nos escolheu em Cristo Jesus, o nosso pecado, ele não passa a mão em cima, mas ele contempla a sua glória, como contemplou aqui em relação ao povo de Israel, assim como contempla o sangue de Cristo nos justificando na igreja atual. Então Deus é um Deus que nos escolheu, separou e nos justificou, porque só Ele tem esse poder. Por mais que o homem faça algo para se justificar diante de Deus, através das suas obras, através do seu comportamento, é insuficiente. Só através do próprio Deus vem a justificação. Por isso que Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E nós sabemos que o povo de Deus rejeitou esse Messias. Mas mesmo assim, naquele tempo, Deus separando, ele justificou. Ele foi dito por Balaão, versículo 5, que Deus colocou essa palavra. A palavra vem de Deus, não é de homem. Por isso que Deus não é homem para que minta. E ele disse, se ele disse, está dito. No homem não pode mudar. Então é um mistério para nós, irmãos, mas é Deus. E nós precisamos confiar. Versículo 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Então, é um mistério, mas é a revelação da palavra de Deus que, pela fé, nós nos apropriamos dessa justificação. Assim como aconteceu com o povo de Israel, hoje, em Cristo Jesus, o homem é justificado, mesmo ainda vivendo como pecador nesse mundo. Ele tem o poder de Deus. Por quê? Porque foi escolhido, foi separado. Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus nos dá a redenção completa. Ele nos declara justos em Cristo Jesus. Então, por mais que o homem tente nos culpar de algum ato que não agrade a Deus, se nós nos arrependermos, confessarmos o pecado, restabelecermos a comunhão com Deus, o homem pode não nos perdoar, mas Deus nos perdoa. Por quê? Porque ele estabeleceu esse processo da justificação. Foi Cristo quem morreu e não nós pelos nossos pecados. Então o coração do crente deve se apropriar dessa verdade e viver no presente tempo de forma que pela fé faça a vontade de Deus. Vivendo nesse mundo, contemplando a vontade de Deus. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o Espírito de Deus nos dado como selo é que nos conduz no presente tempo para nós fazermos a vontade de Deus. Versículo 21, mais uma vez, não viu iniquidade, não que Deus contemple o pecado e feche os olhos. Não, não é isso. Mas ele tem prazer na comunhão porque ele nos escolheu em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos a culpa e restabelecemos a comunhão, Deus tem prazer. Deus é Deus Todo-Poderoso. Terceiro aspecto, a santificação. A terceira parábola proferida por Balaão. Capítulo 24, versículos de 1 a 9. Vendo Balaão que bem parecia ao Senhor abençoar Israel, não foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua parábola, e disse, fala Balaão, filho de Beor,
e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se abrem os olhos. Quão formosos são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto a águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as suas nações, seus inimigos quebrará seus ossos, e as suas setas atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Então, fala da exaltação de Israel e da humilhação dos inimigos. Deus exaltou a Israel e humilhou aos inimigos. Fala ali de Agag, o seu reino será exaltado sobre Agag. Por quê? Porque é Deus que está exaltando. O rei dos amalequitas queria destruir ao povo de Israel e não conseguiu. Por quê? Porque Deus protegeu um povo que era cercado por inimigos, mas Deus protegeu. Salmo 89, 27. Também por isso darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. O povo de Deus tem um reino superior. Por quê? Porque Deus santificou. Deus, através da sua igreja hoje, irmãos, em Jesus Cristo, também santifica o seu povo. Assim como foi com Israel, Deus santifica o seu povo hoje para fazer a sua vontade. E ele fala ali no versículo 8 que Deus fala sobre Israel, as vitórias de Israel eram possíveis porque diz que ele usa lá a imagem de boi e leão. Ele era um boi selvagem na força, para a luta. E como a leoa, ele tinha determinação para capturar e estraçalhar o seu inimigo. Por quê? Porque Deus deu todo esse poder ao povo de Israel. Nenhum encantamento pode vencer o poder que Deus deu ao seu povo. Então, tudo aquilo que Balaque tentou fazer não seria possível. E aí nós vemos aqui Balaão agora não buscando mais os encantamentos, não buscando mais, mas sim olhando para Deus e proferindo aquilo que Deus mandou proferir. E a última parábola dele, a exaltação do povo de Deus. Quarta parábola, capítulo 24, versículos de 15 a 17, 24, 15 a 17. Então proferiu a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu palavras de Deus e que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, as três primeiras parábolas, nós vimos a nação e agora nós vemos a pessoa de Jesus Cristo sendo exaltada, sendo prometido o Messias, sendo prometido aquele que um dia ainda vai tratar com o povo que o rejeitou. Então aqui está proferido sobre Jesus Cristo nessa parábola. Últimos dias, agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias, se referindo a Jesus Cristo. Então, últimos dias profetiza que Jesus Cristo ainda vai voltar uma segunda vez e vai tratar com seu povo, o povo de Israel. Deus, através da sua palavra, prometeu isso. Estrela e cetro aponta para a realeza e o reino do Messias, aonde o povo de Israel vai reinar com o Messias.
dominará de Jacó, versículo 19. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é completa para aquilo que ele tratou com o povo de Israel naquele tempo e aquilo que Deus vai fazer com o povo no futuro. Tem preservado, sim. Por quê? Porque é um povo escolhido para cumprir essa parte da profecia que ainda falta, no sentido de conquistar aqueles que estão contra, serão conquistados verdadeiramente através do povo de Israel. Então, pronunciamentos inspirados por Deus, que saíram de lábios de um profeta que num primeiro momento tentou fazer a sua vontade, mas depois se submeteu à vontade de Deus. E ficou registrado um homem que parece no primeiro momento indigno, mas que Deus usou para fazer a sua vontade. E isso está registrado na palavra do Senhor. Importante nós conhecermos a respeito do povo de Israel, porque muitas e muitas notícias são ditas e faladas que vão atacar Israel, que vão destruir. Isso é impossível. Por quê? Porque Deus é que protege, Deus é que preserva. O mundo do qual vivemos aponta tudo contra o povo de Israel. Por quê? Porque é contra a vontade de Deus esse mundo. Então, Satanás usa todos os meios para que, de alguma forma, desestabilize aquela área do Oriente Médio onde está o povo de Israel. Mas Deus vai preservar esse povo. Por quê? Porque um dia, como a quarta profecia fala, Deus ainda vai tratar com o remanescente desse povo. Aqueles que Deus vai reinar com eles aqui no tempo do milênio. O programa final de Deus para esse povo está prometido. Então, o que nós podemos extrair para nós como igreja, irmãos? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4, para que nós também, como igreja, sejamos um povo separado por Deus, um povo irrepreensível, um povo santo, um povo que viva no amor do Senhor, separado, justificado em Cristo Jesus para, de forma santa, andar nesse mundo. Nós temos feito isso como povo de Deus ou temos nos misturado com as coisas desse mundo? Perseverar, preservar aquilo que Deus nos garantiu, a salvação. Nós devemos lutar, irmãos, nós não perdemos a salvação, mas nós devemos, pela santidade, mostrar a esse mundo que ele também pode ser transformado. Por quê? Porque assim como Israel será exaltado um dia, nós seremos também juntamente com Israel exaltados um dia. Nós não podemos negligenciar como gentios aquilo que Deus nos escolheu, o povo seu para o presente tempo, a era da graça. E a mensagem àquele que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, que talvez esteja nos acompanhando, Efésios 2:12-14, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo seu sangue chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que está no meio. Então, assim como Deus nos escolheu entre os gentios, Deus quer te escolher se tu não tem a Jesus Cristo como Salvador. Mas para isso, precisa confiar em Cristo Jesus, que ele veio a esse mundo, que ele é o profeta prometido e que veio para te salvar. Então, precisa viver uma vida em santidade, mas para isso só aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Padrão, costumes, conforme agradam a Deus e não conforme esse mundo. O homem tem a oportunidade, mas ele precisa abandonar a sua vida de pecado. E para isso só Jesus Cristo tem esse poder para transformar o coração. Então, nosso desejo é que tu também possa fazer parte, assim como nós hoje fazemos, porque um dia éramos separados, mas em Cristo Jesus estamos justificados, separados para ser povo de Deus. Tu pode nos procurar e nós vamos te mostrar na palavra de Deus como tu pode aceitar Jesus Cristo como Salvador, restabelecer a paz, a comunhão com Deus que está perdida em razão do pecado, mas Jesus Cristo pode dar essa
paz que tu não tem. Nosso convite é que tu possa nos procurar, nós vamos te mostrar através da palavra do Senhor. E que a palavra de Deus continue, irmãos, nos exortando a vivermos vidas de santidade e de separação nesse mundo. Amém?